Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Roberta e hoje a nossa aula é de matemática. Sim, nós vamos estudar hoje as funções. Então eu gostaria que vocês pegassem papel ou um caderno, lápis, borracha, caneta para fazer anotações. Quero fazer um comentário sobre o chat. Eu percebi que algumas pessoas ainda escrevem no chat que se é para copiar a atividade ou não. Não precisa copiar a atividade. Faça anotações. Só se for alguma fórmula importante que é bom você anotar, tá bom? E olha, não se esqueçam que a matéria é do segundo bimestre, então é bom vocês pegarem o seu caderno volume 2, porque algumas atividades de hoje vão estar lá, tá bom? Então, se você quiser acompanhar por lá, você consegue, tá bom? Hoje eu estou com a companhia da professora Inês, que vai me ajudar no chat e vai ver as respostas de vocês. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem com você? Oi, professora Roberta. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Espero que vocês estejam nesta aula bastante concentrados, porque esta parte de função é muito importante. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Por favor, o primeiro slide. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa de hoje, eu vou propor para vocês um desafio. Tá vendo que está escrito desafio parte 1? Porque esse desafio é do caderno do aluno. É uma atividade que está na página 10 do volume 2. Como ele tem item A, B, C e D, eu separei em duas partes. Então, a gente vai primeiro fazer o A e o B, depois que a gente resolver, a gente faz o C e o D. Tudo bem? Combinado? Então, vamos lá. Outra coisa, vocês percebem que tem uma tabela, sim? Então, na hora que vocês forem responder no chat, vocês escrevem tabela e aí anotem os valores da tabela. Depois vocês colocam o item A, resposta do item A, B, resposta do item B. Tudo bem? Combinado? Vamos lá. Então, é o seguinte, aqui a gente ainda está falando de grandezas diretamente proporcionais. Lembra da aula passada? Então, lá fala assim, o preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é de R$ 4,00. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, tem uma tabela onde a primeira linha é o número de passagens e a segunda linha é o valor a ser pago. Então, tem lá, uma passagem, R$ 4,00. Duas passagens, fácil de pensar, né? 5 passagens e 8 passagens. Lembrando que uma vale 4, você rapidinho já consegue preencher, sim? Bom, porque eu falei que é diretamente proporcional. Então, no item A, o que eu quero no item A? Quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Então, mesmo raciocínio. Se uma custa 4, quanto custaria 7? Bom. E no item B? Quantas passagens poderiam ser compradas com o valor de R$ 60,00? Então, agora a pessoa tem R$ 60,00 e quer comprar passagens que custam 4. Quantas passagens ela consegue comprar? Bom, vou aguardar a resposta. Professora Inês, quanto tempo nós temos para esse chat? Professora Roberta, neste chat, 2 minutos nós temos. Ok. Então, a partir de agora, vocês têm 2 minutos, a questão vai ficar na tela para vocês. Boa sorte!
voltamos. E aí, professor Inês, eles conseguiram responder a tabela, o item A, o item B? Como foi? Como está a participação nesse chat? Professora Roberta, os alunos estão bombando. A maioria respondeu o seguinte, que na letra A o resultado é 28 e que na letra B o resultado é 15. Eu só senti falta da resposta da tabela. Eu só vi o Gabriel colocando as respostas 4, 8, 20 e 32. Também quero agradecer a participação da professora Fátima, que está conosco hoje nesta aula. Professora Roberta, vamos então ver as respostas? Vamos sim. Então vamos para o slide da resposta, por favor. Desafio 1. Isso, muito bem. Então, se uma passagem custa R$4, 2 passagens vai ser 2 vezes 4. 2 vezes 4, R$8. Muito bom. 5 passagens, 5 vezes 4, R$20. E 8 passagens, 8 vezes 4, R$32. Se vocês lembrarem da aula passada, toda vez que as grandezas são diretamente proporcionais, nós podemos fazer uma conferência para achar a constante. Não sei se vocês lembram. Basta dividir o y pelo x. Então, se eu dividir a linha de baixo pela linha de cima, eu descubro a constante de proporcionalidade. Então, na minha tabela, se eu dividir 4 por 1, dá 4. 8 por 2, dá 4. 20 dividido por 5, dá 4. E 32 dividido por 8, dá 4. Então, a minha constante é 4. Tudo bem? Bom, item A. Quantas passagens eu consigo comprar? Quanto eu pagaria por 7 passagens? Então, são cada passagem 4. 4 vezes 7, R$28. Sim? Bom, e o item B? O item B a gente tinha R$60. Se eu sei que cada passagem custa 4, é bem simples. 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é 15. Então, eu consigo comprar 15 passagens. Tudo bem? Vamos para o próximo desafio, que é a continuação desse. Então, vamos lá. Parte C e D. Então, aqui ele está falando, como eu afirmei para vocês, que são grandezas diretamente proporcionais. Toda vez que nós temos grandezas diretamente proporcionais, a gente consegue montar aquela formulazinha. Y igual a K vezes X. Esse K é a constante que eu acabei de falar lá no outro slide. Eu dei a dica de quando vale, né? Então, muito bem. Eu quero que você monte essa relação. Y igual a constante vezes o X. Só que aqui eu não quero que você use as letras Y e X. Olha o que ele quer no item C. Determine o valor de K, que vocês já sabem quanto é, e escreva a expressão algébrica que representa essa situação. Considere N o número de passageiros, de passagens, eu estou meio ceguinha hoje, e V o valor pago. Então, eu quero que você monte a relação, onde V é o valor pago, N é o número de passagens, e K é a constante que a gente pensou lá na última parte. Tudo bem? Montou essa expressão, você vai montar essa expressão e vai me passar lá no chat. Agora, no item D, eu quero que você construa um gráfico. Aí você vai falar para mim, eu não tenho ideia de como constrói um gráfico. Então, vou te dar algumas dicas. Primeira dica, na horizontal, você vai pôr o eixo do N, que é o número de passagens. Sim? Então, você vai pôr o eixo lá e vai marcar 1, 2, 3, umas 4 passagens, tá bom. Tudo bem? Na vertical, como se fosse o eixo Y, você vai colocar o V, que é o valor da passagem. Ali você vai marcar as respostas que você encontrou para uma passagem, 2, 3 ou 4. Você vai ligar esses pontos e marcar o pontinho de encontro, sim? Aí você vai traçar o que tiver desenhado ali, que eu quero ver o que é, tá bom? Como que você vai me responder isso no chat? Você não tem como desenhar um gráfico. Então, eu quero que você me responda no chat se você conseguiu ou se você não conseguiu fazer o gráfico. Se você não conseguir agora, não tem problema, porque é um primeiro momento. A gente vai ter mais oportunidade aí na frente, tá bom? Professora Inês, quanto tempo quanto tempo nós temos para esse chat? Professora Roberta, os nossos alunos estão muito antenados. Então, nós temos 2 minutos para esse chat. Ok, então vamos lá. 2 minutos a partir de agora. Desafio na tela, por favor.
voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram montar a relação, anotar o valor do K? Conseguiram construir o gráfico? Não? E aí, qual é a devolutiva? Muito bem, professora Roberta. Nós tivemos muita participação dos nossos alunos. E os alunos que responderam, como por exemplo, a Isabela, o Irving, o Murilo, o Bruno, a Giovana, a Carolina, o Eric, disseram que essa expressão vai ficar V é igual 4 vezes N. Muito bem. Em relação à segunda pergunta, infelizmente eu acho que os nossos alunos não conseguiram, professora. Bom, mas agora a gente pode ver como faz, não é mesmo? Isso mesmo, vamos aprender como faz agora. Então, por favor, a resposta do desafio, parte 2. Então, vamos lá. Então, aí, o item C do lado esquerdo, eu escrevi que, como é diretamente proporcional, a gente vai ter a constante multiplicando. Então, V é igual a constante vezes o N. Como a constante era 4, porque cada passagem custa 4, a minha fórmula fica V igual a 4N, onde V é o valor pago e o N é o número de passagens. Tudo bem? Agora, como que a gente faz o gráfico? Então, se vocês observarem, eu fiz 2 eixos aí formando 90 graus perpendiculares. Na horizontal, eu tenho o eixo N. Lá eu marquei uma passagem, 2, 3, 4 e 5 passagens. Na vertical, eu marquei o eixo V de valor. Então, se você pensar, uma passagem não custa R$4, então eu vim paralelo ao eixo V, subindo na direção ali do 1, até a altura do 4, e marquei um pontinho entre o 1 e o 4. Significa que uma passagem custa R$4. Fiz a mesma coisa para 2 passagens. 2 passagens custam 8, então eu subi do 2 até a direção do 8 e marquei o pontinho. Para 3 eu marquei 12, para 4 eu marquei 16 e para 5 eu marquei 20. E aí eu fiz uma reta. Aí você me pergunta, por que essa reta está saindo bem do encontro dos eixos, do 0, 0? Porque se eu comprar 0 passagens, 0 vezes 4 dá R$0. Então o encontro é no 0, 0. Toda vez que eu estiver fazendo um gráfico de retas ou de grandezas diretamente proporcionais, vão ser retas, saindo exatamente lá do 0, 0. Aí você pode me perguntar mais uma coisinha, por que tem uma seta ali escrito 1 e 4? Tá vendo bem no meio do gráfico? Essa seta eu só fiz para ilustrar para vocês que quando eu dou um passo no valor do N, eu dou 4 passos no valor do V, tá bom? É para você entender que a cada um eu subi 4, tá bom? Bom, a gente vai ter mais um para praticar disso, não se preocupe. Vamos agora para o próximo slide. Como eu disse para vocês, hoje o nosso caso é sobre funções. Aí você vai falar, mas você está falando de diretamente proporcional ainda. Sim, porque o que são funções? Funções são contas matemáticas envolvendo 2 variáveis, 2 grandezas, uma grandeza x e uma grandeza y. Então, quando a gente fala de diretamente proporcional, a gente também está falando de x e y fazendo conta, não está? Então, isso se trata de funções. Então, função é quando eu tenho uma conta matemática que vai ter um sinal de igual e vai ter 2 letras. Por exemplo, y igual a 4x, ou y igual a 4x mais 8, ou assim por diante. Então, uma letra está dependendo da outra. Tá, e aonde a gente usa isso na vida? Em muitas coisas. A gente usa isso quando a gente quer falar alguma coisa do fenômeno da natureza, de alguma coisa do dia a dia. Vou dar um exemplo prático. Falando do Covid, quando você vê lá no jornal, na televisão, eles mostram gráficos como que está o avanço do Covid no Brasil. Aquilo nada mais é do que uma função do X com Y, que é o tempo e a doença, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver falando de uma equaçãozinha, de um X relacionado com Y, a gente tem que saber que a gente vai poder fazer um gráfico representando isso. A gente coloca valores para o X e encontra valores para o Y. Marca os pontinhos e representa isso num gráfico, tá bom? Vamos continuar o próximo, por favor, atividade 1. A atividade 1 também é de grandezas diretamente proporcionais, porque faz parte da função. Tudo bem? Bom, vamos ler com calma. Considere 2 grandezas, x e y, diretamente proporcionais. O que eu sei já aqui? Que eu posso escrever como y igual a k vezes x, que nem no último. Tudo bem? Tá. Sabe-se que o ponto 4, 12, o que significa isso? Que o x vale 4. E o y vale 12. Sabemos que o ponto 4 e 12 pertence ao gráfico da função que relaciona essas grandezas. Tá. Antes de mais nada, se eu já sei que y é igual a k vezes x, e eu já sei o valor do x que é 4, e já sei que o y é 12, é só eu pensar.
4 vezes quem deu 12. Eu descubro a constante, substituindo o x por 4 e o y por 12. Legal. O que eu quero no item A? Que você escreva a sentença que relaciona o x e o y. Então, pensa quem é a constante e escreve a sentença, que nem a gente fez no último, tá bom? No item B, eu quero que você use o mesmo raciocínio que a gente fez no desafio e tente construir o gráfico. Então, coloca lá x valendo 1, 2, 3 e 4 e tenta achar o valor do y. Também vai ser uma reta, tá bom? Então, tenta. E no item C, o que eu quero? Que você calcule f de menos 2. Aí você vai falar que f é esse. F é de função. Então, eu quero que você ache qual é o valor do y quando x vale menos 2. Então, no item A é para escrever a sentença. No item B, como é um gráfico, você vai responder para mim lá no chat. Conseguir ou não conseguir. E no item C, eu quero o valor do y. Pois bem, professora Inês, quanto tempo nós temos para essa atividade? Nós temos exatamente 2 minutos. Então, vamos lá, 2 minutos a partir de agora. Boa sorte! Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram participar dessa atividade? Responderam? Como foi a devolutiva? Professora Roberta, os nossos alunos estão participando. Inclusive, quem está nos apoiando é o professor José Henrique também. Muito bem, nós tivemos a participação dos alunos Ana Carolina, Carlos Murilo, Nathalie, Marcos, Gleide. Todos eles falaram que na letra A resposta é y igual a 3x e na letra C a resposta y igual a menos 6. Porém, nós tivemos o aluno Israel que falou o seguinte para a gente: professora, desculpa, eu não consegui fazer a letra B. Professora Roberta, vamos ajudar nossos alunos? Vamos sim. Eu sei que a parte de construção de gráficos é um pouquinho difícil, mas com o tempo a gente se acostuma, tá bom? Então vamos lá, por favor, a resposta da minha atividade 1. Bom, então a primeira coisa que eu percebia, como era diretamente proporcional, se você olhar a primeira linha aí da resposta, y é igual a kx. Posso descobrir esse k substituindo x por 4 e y pelo 12, ou usando a ideia de diretamente proporcional. Y dividido por x dá a constante. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Na hora que eu substituía, eu ia dividir 12 por 4, então o meu k dá 3. Então, a minha fórmula é y igual a 3x. Era óbvio, porque se x vale 4, 3 vezes 4 dá 12. Muito bem. Então, quem colocou y igual a 3x está de parabéns. Agora, o gráfico, com calma, sempre com calma.
Você vai ter um eixo ali na horizontal, que no caso vai chamar X. Você vai colocar lá os pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu fiz até os 5, poderia até pôr menos, tá bom? Na vertical vai ser o eixo Y, vão ser as respostas. Então eu penso, se é 3 vezes o valor do X, se o meu X vale 1, 3 vezes 1, 3. Então o meu primeiro ponto lá no X, que é o 1, ele vai subir até o 3 do Y e eu vou marcar o encontro deles, aquele pontinho. Agora, quando o X vale 2, 3 vezes 2, 6. Então, meu número 2 vai ser ligado no número 6. Marquei meu segundo pontinho. Tá. O número 3. 3 vezes 3, 9. Mais um pontinho. 4. 4 vezes 3, 12. Mais um pontinho. E o 5. 5 vezes 3, 15. Último pontinho. Tá. E como que eu sei que sai lá do 0, 0? Se eu colocasse o x valendo 0, 3 vezes 0, 0. Toda vez que a gente tem grandezas diretamente proporcionais, a gente vai ver que dá uma reta saindo lá do 0, 0. Então, fiz essa reta passando aí pelos pontinhos. Além disso, de novo, eu marquei no gráfico aquelas duas setinhas, para indicar o quê? Que a cada passo que eu dou no x, um passo que eu dou no x, eu dou 3 passos no y. Tudo bem? Com calma, vocês vão se acostumar com os gráficos, fiquem tranquilos. Agora, o f de menos 2. Podia direto colocar 3 vezes menos 2, sinais diferentes menos, 3 vezes 2, 6, ou pegava lá a equação y igual a 3x, no lugar do x coloco menos 2. Então, y é igual a 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Então, parabéns para quem acertou o item A e o B, o A e o C, desculpa, e o B, eu espero que vocês estejam começando a entender como constrói gráfico. Fica tranquilo que a gente vai ter bastante aula sobre gráficos ainda, tá bom? Bom, vamos para a próxima atividade, atividade 2. Vamos lá? Bom, aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Agora eu deixei de fazer só diretamente proporcional. Tem uma proporcionalidade, mas antes tem um valor fixo. Não sei se vocês lembram da aula passada, quando eu dei aquele exemplo do celular pós-pago, que tinha um valor fixo, mas um valor variável, que eu perguntava se era proporcional e algumas pessoas caíram na pegadinha. Então, era uma ideia como essa aqui do táxi, tá bom? Então vamos ler o enunciado para eu poder explicar direitinho para vocês. Então, o preço P a cobrar em uma corrida de táxi é composto por uma quantia A fixada, é um valor fixo, igual para todas as corridas, mas uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número X. Aí sim eu vou ter um número multiplicando X, de quilômetros rodados. Então, o meu X é a quantidade de quilômetros. Então, a formulazinha é P igual a A mais BX. O A é um valor fixo e o B é o valor que a gente tem por quilômetro, tudo bem? Bom, vamos entender isso com uma parte numérica, que é muito mais bonitinho. P igual a 15 mais 0,8x. O que é esse 15? Esse 15 é como se fosse uma taxa que você está pagando só de entrar dentro do táxi. Abri a porta do táxi, sentei dentro, paguei 15 reais, tá bom? E esse 0,8x são 80 centavos que você paga por quilômetro que você andar. Se você andar 1 quilômetro, é uma vez 80 centavos. 2 quilômetros, 2 vezes 80 centavos. Deu para entender? 15 fixo, mais 80 variáveis. Isso aqui é o que a gente chama de função. O x está em função do P, no caso, tá bom? Então, P é dinheirinho, reais, e o x é quilômetro, o quanto a gente andou. Tá, o que eu quero de vocês? A, B e C. Então, item A. Qual é o preço, que é o P, né, cobrado por uma corrida de 12 quilômetros? Então, você vai trocar o x por 12, vai fazer a conta e descobrir o preço P. Facinho, só substituir e fazer a conta. Tá. No item B, eu quero que você calcule a diferença entre os preços de duas corridas, uma de 20 quilômetros e uma de 21. Você pode substituir o x por 20, o x por 21 e ver qual a diferença do preço. Ou você pode pensar e descobrir qual é a diferença dessa quilometragem aí, tá bom? Tá bom. E no item C? De novo, agora eu quero que você tente fazer um gráfico. Cuidado que esse gráfico não começa mais do 0, 0, hein? Tá. Se você conseguir fazer, você coloca lá no chat conseguir. Se não, você coloca não conseguir. De novo, estamos começando a aprender os gráficos. Então, se não conseguir, não tem problema. A gente vai aprender isso com calma, tá bom? Lembrando sempre que você pode pedir ajuda depois para os seus professores. Eles estão aí para isso. Bom, professora Inês, quanto tempo nós temos para esse chat? Professora Roberta, continuamos com 2 minutos para o chat. Ok, então 2 minutos a partir de agora.
com a atividade 2 na tela, por favor. Boa sorte! Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram descobrir o valor do IC, responder esse gráfico? Como foi? Fala aí para mim, conta tudo. Professora Roberta, os nossos alunos estão bastante antenados. Nós tivemos várias respostas dizendo que na letra A o valor é 24,60. Como, por exemplo, o Lucas, o Nicolas, o Carlos, o Gustavo, a Gabriela e a Heloísa. Porém, nós tivemos o Gustavo que falou que dá 9,60 e a Mariela 11,60. Também a letra B, a Júlia, o Igor, o Gustavo, a Camila e o Murilo disseram que dá 80 centavos. Na letra C, o Matheus falou que conseguiu fazer o gráfico. E eu também gostaria de agradecer a participação do professor João Antônio, que está conosco. Vamos ver as respostas, professora? Muito bem, vamos sim. Gostei de ver o pessoal participando aí do chat e alguns acertando sim as respostas. Então, por favor, slide da resposta da atividade 2. Isso. Então, é o seguinte, a gente tinha a relação que o preço era R$15 fixo mais 80 centavos por quilômetro. Sim? Eu queria saber de 12 quilômetros. Então, eu troquei o X por 12. Fiz 80 centavos vezes 12, que deu 9,60. Então, quem respondeu no chat 9,60, esqueceu de somar o valor 15, que é fixo, que é de sentar dentro do táxi, lembra? 15 mais 9,60, 24,60. Então, parabéns para quem encontrou 24,60. No item B, que ele queria saber a diferença entre 20 quilômetros e 21 quilômetros, eu poderia fazer a conta para o 20 quilômetros, depois a conta para o 21 e fazer um menos o outro. Mas não é necessário. Se você entendeu, você sabe que 80 centavos é o valor por quilômetro. Então, se você tem lá qual é a diferença entre 20 para 21, você tem 1 quilômetro. 1 quilômetro custa quanto? 80 centavos. Então, parabéns para quem encontrou 80 centavos. E eu fico feliz pelo Matheus que você falou, que conseguiu construir o gráfico. Então, o próximo slide com o gráfico, por favor. Vamos lá? Bom, aqui eu chamei de esboço. Por que esboço? Porque eu não fiz um gráfico com os pontos 1, 2, 3. Eu quis fazer um pouquinho mais direto, só para mostrar para vocês. Mas o que vocês têm que entender? Que este gráfico
começa no 15, ele não começa lá no 0, 0, no encontro dos eixos. Por quê? Porque o fato de você entrar dentro do táxi, você já paga R$15. E aí, a cada passo que você dá no X, você sobe 80 centavos. Então, se você fez o cálculo para o 1, você fez uma vez 80 centavos, deu 80 centavos, mais o 15, deu 15,8. E aí, você marcou 15,8. E assim, você foi marcando ponto a ponto. O que eu queria aqui que você entendesse? Que quando eu falo de grandezas diretamente proporcionais, a gente tem um gráfico, que é uma reta, saindo lá da origem, do 0, 0. Agora, quando a gente tem grandezas que estão relacionadas diretamente, mas tem um valor fixo, a gente sai do valor fixo na hora de fazer essa reta, tá bom? Bom, vamos para uma última atividade, por favor, atividade 3. Bom, essa atividade 3 eu não podia deixar em branco, né? Eu falei na aula passada de diretamente, proporcional e inversamente, eu tinha que pôr um de inversamente para você ver como é, tá bom? Então vamos lá, aqui são grandezas inversamente. Vamos entender o assunto. Aqui ele está falando sobre a produção de chip de celular, que vocês sabem que é enorme, cada vez mais as pessoas têm celular, certo? Eles querem produzir 20 mil chips, tudo bem? Para a produção do chip, depende de uma máquina, e essa máquina pode ser boa para produzir ou não. Ela pode produzir bastante chips por dia, como ela pode ser meio ruinzinha e não produzir tanto. Se é uma máquina que produz bastante chips por dia, a quantidade de dias que eu vou ter para produzir os 20 mil vai ser menor. Agora, se for uma máquina ruinzinha, eu vou gastar mais dias. Então, assim, quanto melhor for a máquina, quanto mais eu conseguir produzir por dia, menos dias eu vou gastar. Então, mais chips por dia, menos tempo. Uma grandeza está aumentando e uma grandeza está diminuindo. Então, o N vai representar o número de dias e o X, o quanto essa máquina consegue produzir de chips por dia. Então, olha na última linhazinha antes do item A. Está escrito lá, N vezes X igual a 20 mil. Por quê? Eu quero produzir 20 mil. Se você lembra de grandezas inversamente proporcionais, uma multiplicada pela outra dava o valor fixo. Então, o N é o número de dias que eu demoro. E o X é quantos chips eu consigo produzir por dia. Bom, o que eu quero no item A? No item A, eu quero duas contas, tá? Uma conta é, se a minha máquina produzir 500 chips por dia, quanto tempo eu vou demorar para produzir os 20 mil? Você vai pegar a fórmula N vezes X igual a 20 mil e vai trocar o X por 500. Eu chamei de X1, então N1 vai ser a resposta, tá? 500 e descobre quantos dias. Agora, e se minha máquina for melhor, produzir 800 chips por dia, quantos dias eu vou demorar? Então, de novo, você vai trocar o X por 800 e vai descobrir o N. Você vai perceber que quando você fizer o primeiro do 500, você vai ter um valor do N. Quando você fizer o segundo do 800, seu N é menor, porque quanto a sua máquina melhora, seu tempo diminui, tá bom? Então, façam as duas contas para mim. E no item B, você vai tentar fazer o gráfico. Já aviso que esse gráfico é totalmente diferente do que vocês viram até aqui. Então, se você não conseguir, não tem problema, tá bom? Mas eu quero que vocês tentem. Professora Inês, quanto tempo a gente tem para essa atividade? Professora Roberta, para essa atividade, ainda temos 2 minutos. Ótimo. Então, 2 minutos a partir de agora. Slide na tela. Boa sorte.
Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram responder o item A, as duas continhas? Conseguiram imaginar como é esse gráfico? E aí, como foi? Professora Roberta, a maioria dos alunos disseram que a gente vai ter como resposta o N1 40 e o N2 25. Aí, quem falou isso? Cauane, Tiago, João Vitor, João Lucas, Daniel, Leonardo, Ana Carolina, Gustavo, Daiane. E nós tivemos, na letra B, o Leonardo disse que não conseguiu fazer o gráfico. Também gostaria de agradecer a presença do professor Vicente. Muito bom, então vamos para a resolução. Por favor, a resposta da atividade 3, primeira parte. Bom, então quando a gente tinha 500 chips, a gente tinha que trocar o X por 500. Eu coloquei X1, mas não, tudo bem colocar só X, tá? Então no lugar do X fica 500, então do lado esquerdo, N vezes 500 igual a 20 mil. Como esse 500 está multiplicando ele vai passar dividindo, operação inversa. Eu vou dividir 20 mil por 500. Posso cancelar 2 zeros, cada um de cima e um de baixo, né? 2 de cada um. E fica 200 dividido por 5, que dá 40 dias. Então, em 40 dias, a máquina funcionando 500 chips por dia, consigo produzir os 20 mil chips. E se for 800 chips por dia? Substituo 800 da mesma forma, 20 mil dividido por 800, vou cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, fica 200 dividido por 8, dá 25 dias. Então, parabéns para quem acertou. Próximo slide, o gráfico. Este gráfico é diferente. Toda vez que a grandeza é inversamente proporcional, é essa curva, que é chamada de hipérbole. É um ramo da hipérbole, é um pedaço da hipérbole. Não se preocupa que é só para vocês visualizarem. A gente não vai construir isso agora. A gente constrói isso lá no terceiro ano do ensino médio, tá bom? Mas para vocês saberem, eu fiz a curva, marquei o 500 com o 40 e o 800 com o 25. Quero agradecer a presença de todos vocês, obrigado pela aula. Quero mandar um beijo especial para os meus alunos da escola Professor André Xavier Galixo. Estou com saudades. Beijos. Professora Inês, quer se despedir? Vamos lá? Vamos, sim, professora Roberta, eu gostei muito da sua aula, espero que os alunos também tenham gostado. E eu também quero mandar um abraço para os meus alunos lá da escola, professora Ascendino Reis. Saudade, pessoal! E estaremos juntos aí na próxima aula. Até breve!